Se nós, de fato, procuramos uma sociedade justa, que de início sejamos honestos, justos. Meus irmãos, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês, para que nós possamos comentar um pouco mais a respeito da vida de Jesus Cristo, nosso Mestre maior. O tema que nós escolhemos hoje é liberdade condicional. O que nos levou a falar sobre esse assunto é o fato de que nós temos presenciado muitos argumentos, muitos debates, comentários, noticiários em torno de crimes em torno do patrimônio público. É legal, é interessante, é legítimo, é necessário até que nós comentemos sobre esse assunto, que nós troquemos ideias, que nos conscientizemos, que nos despertemos para a nossa função social, da nossa responsabilidade de, como cidadãos, fiscalizar a atuação do Estado. Mas o que às vezes nós ficamos assim abismados é o grau de animosidade, de raiva, de violência. Tudo em nome da justiça e da democracia. Mas eu preciso dizer, apesar de que vocês saibam, mas é triste destacar que nós precisamos chegar à conclusão de que até hoje, na história, não percebemos o nosso Estado brasileiro preocupado, comprometido com a justiça, comprometido com o bem-estar social. Este esclarecimento se faz necessário não apenas para apontar acusação leviana, para despertar ainda mais a animosidade daqueles que nos ouvem, jamais. Mas, acima de tudo, é destacar a nossa necessária serenidade para que possamos enfrentar este desafio com dignidade. Da mesma forma que o Estado, que nem sempre está preocupado em cumprir com seu dever, com as suas funções, infelizmente, a maioria esmagadora da população se encontra também desinteressada dos seus reais compromissos, não somente com a sociedade, mas com ele mesmo. Nós percebemos que, quase sempre, não existe uma preocupação ou uma reflexão sobre a melhor conduta. Não existe um questionamento a respeito de que este meu atuar é lícito ou ilícito? Qual o melhor proveito para a sociedade desta minha atuação? Porque veja bem, meus irmãos, nós sabemos que para que alguém seja penado, ele precisa ter entendimento potencial daquilo que seja lícito ou ilícito. E também determinar a sua conduta para que, tendo ciência da ilicitude, ele não viole o ordenamento jurídico. Mas o que se nota é que um total desinteresse para aquilo que é lícito, para aquilo que é ilícito e, acima de tudo, um menosprezo à ética, ao nosso atuar no dia a dia. Nós sabemos que, por exemplo, o Estado tem o dever de procurar a justiça, que ele, acima de tudo, colocou na Constituição o primado da probidade, da moralidade, na persecução de valores éticos, mas ele se encontra desinteressado neste tentame.
Nós sabemos também que o Estado tem o dever de não apenas punir o criminoso com o fim de intimidá-lo, de intimidar terceiros, de certa forma prevenir a prática de novas condutas delituosas, mas ele tem o dever também de reinserir o condenado ou apenado à sociedade, para que ele não volte a delinquir, para que ele não reincida na mesma prática delituosa. Mas nós, como advogados, podemos citar pelo menos um exemplo. Hoje se confere a liberdade condicional a um apenado sem atentar cautelosamente a respeito dos pressupostos subjetivos. Antes mesmo que ele cumpra integralmente a sua pena, ele pode ser colocado em liberdade mesmo sem perquirir, se existe probabilidade de que ele volte a delinquir, que ele não se insira na mesma prática delituosa. O Estado, então, está preocupado muito mais em esvaziar os presídios do que cumprir a sua função de promover a paz e a defesa social através mesmo da ressocialização do condenado. Ele lava as mãos como Pilatos. Ele coloca em liberdade irmãos nossos, criminosos reincidentes, simplesmente porque ele não tem condições de mantê-lo preso. E quase sempre isso acontece conosco. Às vezes nós comentamos a respeito da justiça, mas não temos a cautela de perquirir, de questionar se aquele nosso raciocínio é consentâneo. Quase sempre nós não aprendemos a fazer a devida diferenciação de que nós devemos atentar para o crime como para o pecado, mas não podemos também esquecer da misericórdia, da nossa compaixão, do nosso respeito ao pecador e ao criminoso. O que nós notamos é que nós temos muita habilidade em julgar, condenar as pessoas, mas falta muita coragem para que mergulhemos dentro de nós mesmos e para que nós possamos perquirir se a nossa conduta é a ideal, se o nosso atuar é honesto, se a nossa atividade é proba, é honesta. Essa tarefa nos cabe. E quando Jesus esteve aqui, ele nos advertiu perante aquela que estava sendo acusada, na iminência de ser apedrejada por adultério. Jesus Cristo, naquela época, disse, e essa pergunta tem que ressoar até hoje: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E repito, isso não significa lavar as mãos. Isso não significa abrir mão do nosso dever de fiscalizar a atuação do Estado. Mas, acima de tudo, perceber e descobrir que não existe sociedade saudável com indivíduos enfermos. Se nós, de fato, procuramos uma sociedade justa, que de início sejamos honestos, justos, que acima de tudo fiscalizemos o nosso atuar. Quando Jesus Cristo nos advertiu para que não pequemos mais, como ele fez com a adúltera, vá e não peques mais, essa proposta deve ser nossa. Em cada atuar, assumamos o dever de refazer a nossa conduta, recomeçar o nosso caminho e procurar acertar a cada passo, atingir o objetivo ético que a vida nos cobra. E acima de tudo, nós não podemos esquecer, meus irmãos, de que Jesus Cristo estava na cruz, crucificado,
E neste momento ele se dirige ao nosso Criador e pede: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E essa pergunta, esse pedido, melhor dizendo, a Deus, ele ainda permanece, para que Deus nos perdoe. Não no sentido de que apague o nosso passado, porque isso é impossível, mas para que Deus nos dê oportunidades novas, para que tomemos consciência do nosso atuar, que possamos perquirir sobre o que é certo, o que é errado, e determinar a nossa conduta de acordo com aquilo que é certo. Quando Jesus Cristo pediu a Deus para que nos perdoasse, não é que devamos esquecer os delitos, as infrações que nós cometemos, mas que nós temos o dever de, consciente da prática delituosa, nós temos o dever de procurar não somente expiar, pagar a pena, seja uma pena jurisdicional ou não, mas acima de tudo reparar o dano. Porque se o judiciário se contenta em não exigir a reparação porque nós não temos condições de fazê-lo, perante Deus, mais cedo ou mais tarde, nós iremos reparar o dano que nós praticamos. Quando Deus nos perdoa, não quer dizer que nós estamos livres dos efeitos dos nossos atos, mas é que Ele vai nos conceder novas oportunidades para que nós possamos refazer a nossa vida, para que nós possamos nortear dignamente o nosso atuar. E não pense vocês que nós defendemos a pena perpétua ou que somente a prisão serve como expiação. Não. Quase sempre uma pessoa que se arrependeu motivadamente, sinceramente, ela tem muito mais condições livre de reparar o dano do que detenta num presídio. Também não se engane você ao pensar que pagou a sua pena cumprindo determinado prazo de detenção ou de reclusão. Não. Você vai ter que reparar o mal que você fez. Que não seja nessa vida, mas noutra, você terá que fazê-lo. Mas acima de tudo, não se esqueça de que Deus é misericordioso e que nos confere inúmeras oportunidades e recursos para refazer os nossos destinos. Muito embora você mereça de nós o maior respeito, nós precisamos dizer, sob a ótica cristã, sob a ótica espírita, que todos nós, salvo raríssimas exceções, somos reincidentes e estamos em liberdade condicional. Somente adquiriremos, conquistaremos a liberdade plena o dia em que nós repararmos os danos que nós causamos aos nossos semelhantes e a nós mesmos. Todos nós, salvo raríssimas exceções, todos nós estamos aqui na condição de libertos, condicionalmente. A condição é o arrependimento sincero, a expiação e, sobretudo, a reparação do dano que nós provocamos. Mas não espere, meu irmão, não espere, meu amigo, não espere, minha amiga, que o Estado se comprometa espontaneamente em perseguir a justiça, em cumprir os seus deveres e as suas funções. Não. E este estado de coisas não é de hoje. Isso data de milênios. Basta lembrar que Pilatos, em nome do Estado, preferiu soltar um criminoso confesso, sem arrependimento, colocá-lo em liberdade e condenou à crucificação uma pessoa inocente. Se o Estado não tem esse compromisso com a justiça, se o Estado não tem esse compromisso com a ética, esse compromisso deve ser nosso. E a ética envolve não apenas
cobrar e fiscalizar o Estado, mas mergulhar dentro de nós mesmos e cobrar e exigir a cada dia uma conduta melhor, seja dentro do lar, na profissão e na vida pública. Não esqueçamos que, de certa forma, Deus confia em nós e que nós vamos conquistar a nossa liberdade plena através da nossa conscientização pela necessária responsabilidade em assumir os nossos erros e reparar os danos decorrentes dos mesmos. Que Jesus nos abençoe.